Um título do Tesouro Nacional sendo negociado na Bolsa Brasileira. Você paga impostos para financiar um sistema que enriquece quem já tem dinheiro. Enquanto você trabalha, uma elite financeira recebe juros bilionários sem produzir absolutamente nada. Este vídeo mostra como isso funciona por dentro. A dívida pública brasileira não é um problema técnico que precisa ser resolvido. Ela é a engrenagem central de um mecanismo de transferência de renda perfeitamente legal. Bancos, fundos de investimento e grandes fortunas emprestam dinheiro ao governo e recebem de volta com juros estratosféricos pagos por toda a população. Em 2024, isso custou quase R$1 trilhão ao Tesouro Nacional. A pergunta que ninguém faz é quem realmente ganha com isso. A dívida pública parece um conceito distante, técnico, coisa de economista. Mas toda vez que você paga IPTU, ICMS, IRPF ou qualquer outro tributo, uma parte significativa desse dinheiro não vai para saúde, educação ou infraestrutura. Ela vai direto para pagar juros de títulos do Tesouro Nacional. Esses títulos são papéis que o governo emite quando precisa de dinheiro. Quem compra esses papéis empresta dinheiro ao Estado e recebe de volta o valor mais juros. Parece justo, certo? Só que no Brasil, esses juros são os mais altos do mundo desenvolvido. Que o volume dessa dívida ultrapassou R$8 trilhões em 2025. Aqui está onde quase ninguém presta atenção. O Banco Central define a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Quando a Selic sobe, os títulos públicos pagam mais. E quem detém esses títulos? Não é o trabalhador comum, não é o pequeno empresário. São bancos privados, fundos de pensão, gestoras de grandes fortunas e investidores institucionais. Segundo dados da Bolsa Brasileira e do Tesouro Nacional divulgados em outubro de 2025, 32,21% da dívida mobiliária federal está concentrada em instituições financeiras. Outros 21,21% estão com fundos de investimento. Estrangeiros detêm aproximadamente 10,46%. Fundos de previdência controlam 22,97%. A soma de bancos, fundos e estrangeiros representa mais de 70% do total. Agora vem a parte incômoda. Em 2024, o governo brasileiro gastou R$988 bilhões apenas com juros da dívida pública. Esse valor é maior que o orçamento inteiro da saúde, maior que o da educação, maior que programas sociais, segurança e infraestrutura somados. Você trabalha o ano inteiro, paga tributos sobre salário, consumo, propriedade, e uma fatia gigantesca desse dinheiro é transferida para quem já concentra capital. Não como investimento produtivo, mas como renda passiva garantida pelo Estado. Isso não é especulação, é contabilidade pública. Imagine uma esteira rolante gigante. De um lado, milhões de brasileiros colocando dinheiro dos impostos. Do outro lado, um grupo seleto retirando valores exponencialmente maiores sem esforço adicional. A esteira é mantida funcionando por lei. O Banco Central controla a velocidade. O Tesouro garante a operação. E o sistema político protege essa arquitetura com narrativas técnicas que afastam o questionamento popular. Entre 2015 e 2017, durante a crise econômica que derrubou o PIB e explodiu o desemprego, algo curioso aconteceu. A Selic estava em 14,25% ao ano, o nível mais alto em décadas. Enquanto a economia encolhia e empresas fechavam, os detentores de títulos públicos tiveram rentabilidade real acima da inflação superior a 6% ao ano. Bancos lucraram recordes históricos nesse período. Entre 2015 e 2017, só os 4 maiores bancos brasileiros, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, registraram lucros anuais que ultrapassaram R$80 bilhões em alguns anos. Enquanto o trabalhador via salário corroído, crédito escasso e custo de vida subindo, instituições financeiras tiveram os melhores anos da década. Não porque investiram na economia real, mas porque o governo pagava juros altíssimos para financiar o próprio Estado. Esse é o ponto que muda tudo. A dívida pública alta não é consequência de má gestão fiscal apenas. Ela é funcional. Serve como âncora de rentabilidade para o sistema financeiro.
Quanto maior a dívida, maior o volume de juros pagos. Quanto maior os juros, mais atraente para grandes capitais nacionais e internacionais. E quanto mais esse ciclo se perpetua, menos espaço sobra no orçamento para investimento público. É por isso que hospitais estão sucateados, enquanto o país paga quase R$1 trilhão por ano em juros. É por isso que a infraestrutura envelhece enquanto a dívida cresce. Não é incompetência, é arquitetura. Para tornar isso concreto, imagine um trabalhador em São Paulo que ganha R$4.000 por mês. Entre impostos diretos e indiretos, ele paga aproximadamente R$1.200 mensais ao governo. Desse valor, cerca de R$360 vão exclusivamente para o pagamento de juros da dívida pública, mais do que ele gasta com alimentação, mais do que sua conta de energia elétrica. Todo mês trabalhando para sustentar um sistema que transfere riqueza para quem já a possui. Qualquer tentativa de questionar esse modelo é imediatamente enquadrada como populismo irresponsável. Fala-se em risco fiscal, perda de credibilidade, fuga de investidores. E essas preocupações existem, claro. Mas existe uma diferença brutal entre gestão fiscal responsável e manutenção deliberada de um sistema que canaliza recursos públicos para rentistas. A autonomia do Banco Central, conquistada em 2021, consolidou ainda mais essa estrutura. Agora, a definição dos juros não responde diretamente ao governo eleito. Ela responde a um conselho técnico, cujas decisões impactam diretamente quem vive de renda financeira. Não estamos falando de conspiração. Estamos falando de institucionalização de interesses. Você pode não ver isso no extrato bancário, mas toda vez que o crédito fica mais caro, é reflexo da Selic alta. Toda vez que o governo corta investimento em educação ou saúde para cumprir meta fiscal, é para garantir o pagamento de juros. Toda vez que a inflação corrói seu salário enquanto rentistas têm ganhos reais, é esse sistema funcionando. A dívida pública não é abstrata. Ela define quanto sobra para a escola, quanto custa o financiamento do seu carro, quanto o governo pode investir em geração de emprego. E, principalmente, define quem fica com a maior fatia da riqueza nacional. Então voltamos à pergunta inicial. Quem realmente ganha com isso? Não é segredo. São os mesmos grupos que detêm os títulos, que controlam os fundos, que têm acesso aos mercados financeiros sofisticados. E o sistema continua porque está juridicamente perfeito. Ninguém rouba, ninguém frauda. É tudo legal, contratual, auditado. Mas legalidade não significa justiça. E eficiência técnica não significa neutralidade distributiva. A dívida pública brasileira cresceu de aproximadamente 56% do PIB em 2013 para cerca de 78% hoje. Isso significa que, proporcionalmente, cada vez mais da riqueza gerada no país compromete-se com o pagamento de juros. E enquanto o debate público se concentra em corte de gastos sociais, privatizações e reformas estruturais, o verdadeiro elefante na sala permanece intocado. Porque tocar nele significaria repensar o modelo inteiro, significaria questionar quem deve financiar o Estado, como e a que custo. Significaria enfrentar o poder financeiro que sustenta campanhas, financia institutos de pesquisa e molda o senso comum econômico através da mídia. A cada dia útil, o governo brasileiro transfere cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais em juros da dívida pública. A cada hora, 158 milhões de reais. A cada minuto, 2 milhões e 600 mil reais. Enquanto você assistiu este vídeo, aproximadamente 26 milhões de reais foram transferidos dos impostos que todos pagamos para os detentores de títulos públicos. A dívida pública não é o problema. Ela é a ferramenta. E enquanto você paga imposto, alguém está recebendo o cheque.